Agricultura sustentável. A transição para práticas agrícolas mais sustentáveis, como a agricultura orgânica e a agricultura de conservação, pode ajudar a reduzir o impacto negativo sobre as abelhas. Essas práticas minimizam o uso de pesticidas, promovem a diversidade de culturas e mantêm habitats naturais em áreas agrícolas. Jardins e paisagismo amigável às abelhas. Você pode contribuir para a preservação das abelhas em sua própria casa, criando um jardim ou paisagem que seja favorável a elas. Plantas de flores que fornecem néctar e pólen ao longo de toda a estação de crescimento, escolhendo uma variedade de plantas nativas, arbustos e árvores que atraem abelhas e outros polinizadores. Evite o uso de pesticidas. Se você tem um jardim ou uma horta, evite o uso de pesticidas químicos. Opte por métodos de controle de leis mais naturais, como insetos, e use pesticidas somente quando necessário. Conscientização e educação. A educação sobre a importância das abelhas é fundamental. Divulgue informações sobre as ameaças que as abelhas enfrentam e promova a conscientização em sua comunidade sobre como protegê-las. Apoio a organizações de conservação. Considerar apoiar organizações de conservação da natureza e grupos de pesquisa que trabalham para proteger as abelhas e seu habitat. Doações e voluntariado podem ajudar a financiar esforços de conservação e pesquisa. Compre produtos locais. Escolha comprar alimentos produzidos localmente sempre que possível. Isso apoia agricultores que adotam práticas mais amigáveis às abelhas e reduz a necessidade de transporte de longa distância, que pode ser prejudicial ao meio ambiente. Participação em projetos de conservação. Procure oportunidades para participar de projetos de conservação de abelhas e polinizadores em sua área. Muitas comunidades têm iniciativas de plantio de flores nativas e criação de habitats para abelhas. Lembrando que a sobrevivência das abelhas não beneficia apenas os ecossistemas e a produção de alimentos, mas também contribui para a nossa própria qualidade de vida. As ações individuais e coletivas são essenciais para garantir que as abelhas continuem a desempenhar seu papel vital em nosso planeta. A reprodução das abelhas envolve um processo complexo e essencial para a sobrevivência e o crescimento do cólon. A reprodução das abelhas é uma parte fundamental do ciclo de vida desses insetos sociais. As abelhas possuem um sistema reprodutivo complexo, que envolve a produção de diferentes castas de abelhas dentro da colônia. Aqui estão os principais aspectos da reprodução das abelhas. Rainha. Cada colônia de abelhas tem uma única rainha, que é a única fêmea fértil da colônia. A rainha é maior do que as abelhas operárias e tem um abdômen mais longo. Ela é responsável pela postura dos ovos e pode viver vários anos. As rainhas são desenvolvidas a partir de larvas alimentadas com geleia real, uma substância rica em nutrientes produzida por abelhas operárias. Abelhas operárias. As abelhas operárias são fêmeas ésteres que desempenham uma variedade de funções na colônia, incluindo a coleta de alimentos, a manutenção da colmeia e a criação das crias. A maioria das abelhas em uma colônia é composta por operárias. Elas se desenvolvem a partir de ovos postos pela rainha, mas são alimentadas com uma dieta diferente das larvas destinadas a se tornarem rainhas. Zangões. Os zangões são os machos da colônia. Sua única função é acasalar com uma rainha virgem. Os zangões não têm ferro e não coletam alimentos nem realizam tarefas de manutenção na colmeia. Eles são criados em momentos específicos do ano, quando a colônia precisa deles para o acasalamento. O processo de reprodução das abelhas envolve a seguinte sequência de eventos. A rainha põe ovos em células especiais na colmeia. Ela pode escolher fertilizar os ovos através do espermatozoide armazenado de acasalamentos anteriores com zangões ou por ovos não fertilizados, que se desenvolvem em zangões. As larvas que se desenvolvem a partir de ovos fertilizados tornam-se abelhas operárias ou rainhas, dependendo da dieta e da idade das larvas. Quando uma rainha é necessária, as abelhas operárias selecionam uma larva jovem e a alimentam com geleia real, transformando-a em uma rainha. Quando uma rainha virgem está pronta para acasalar, ela voa para fora da colmeia em um voo nupcial, onde é fecundada por múltiplos zangões. Após o acasalamento, a rainha retorna à colmeia e começa a pôr ovos fertilizados.
Esse ciclo de reprodução complexo permite que as colônias de abelhas mantenham sua população e garantam sua sobrevivência. A capacidade das abelhas de criar rainhas quando necessário e de ajustar o equilíbrio entre abelhas operárias e zangões é uma adaptação importante para garantir a flexibilidade e a resiliência das colônias. As abelhas desempenham um papel fundamental no ecossistema da Terra e têm uma grande importância para o nosso planeta de várias maneiras. Polinização. Uma das funções mais cruciais das abelhas é a polinização. Eles são responsáveis por transferir o pólen das flores masculinas para as flores femininas, permitindo que as plantas produzam frutos e sementes. Isso é essencial para a reprodução de muitas plantas, incluindo muitas culturas de alimentos que dependem de polinização, como maçãs, morangos, amêndoas e abacates. Biodiversidade. As abelhas desempenham um papel importante na manutenção da biodiversidade, pois estão previstas para a reprodução de uma variedade de plantas, incluindo aquelas que servem como alimento para outros animais. Isso ajuda a sustentar a vida selvagem e a diversidade de espécies nos ecossistemas terrestres. Produção de alimentos. As abelhas desempenham um papel vital na agricultura, pois polinizam muitas das culturas de alimentos que compõem nossa dieta. Sem abelhas, a produção de alimentos seria significativamente prejudicada, levando à escassez de alimentos e ao aumento dos preços. Mel e outros produtos apícolas. As abelhas também fornecem produtos úteis para os seres humanos, como mel, cera de abelha, própolis e geleia real. Esses produtos têm aplicações medicinais e industriais. Melhoria da qualidade do solo. As abelhas negativas para a qualidade do solo através da polinização, que ajudam no crescimento de plantas que estabilizam e enriquecem o solo. Isso é benéfico para a agricultura e para a saúde geral dos ecossistemas terrestres. Infelizmente, as populações de abelhas estão enfrentando desafios severos, como o declínio das colônias devido a doenças, pesticidas, perda de habitat e mudanças climáticas. O declínio das abelhas é uma preocupação séria, pois pode ter consequências devastadoras para a agricultura e a biodiversidade. Portanto, é importante tomar medidas para proteger as abelhas e os ecossistemas que dependem delas para garantir um ambiente saudável e sustentável para o planeta Terra. Alimentação humana. Cerca de 1/3 dos alimentos que consumimos dependentes da polinização por abelhas e outros polinizadores, como borboletas e pássaros. Esses alimentos incluem frutas, vegetais, nozes e muitos outros. Portanto, as abelhas desempenham um papel crucial na segurança alimentar global. Ecossistemas naturais. Além da agricultura, as abelhas também são essenciais para a saúde dos ecossistemas naturais. Muitas plantas selvagens e florestas dependem da polinização por abelhas para a reprodução. Essas plantas fornecem alimentos e habitat para uma variedade de animais selvagens. Biodiversidade vegetal. As abelhas positivas para a biodiversidade vegetal, pois a polinização cruzada ajuda a criar variedade genética nas plantas. Isso é importante para a adaptação das plantas às mudanças ambientais e para a sobrevivência a longo prazo de diversas espécies de plantas. Produção de sementes. Além dos alimentos que consumimos, muitas plantas provenientes de sementes que são essenciais para a regeneração natural dos ecossistemas. As abelhas desempenham um papel importante na produção de sementes, o que é fundamental para a restauração de áreas degradadas e para a manutenção da vegetação nativa. Desafios enfrentados pelas abelhas. Pesticidas. O uso estendido de pesticidas, em particular os neonicotinoides, tem sido associado ao declínio da população de abelhas. Esses produtos químicos apresentam níveis de qualidade na capacidade das abelhas de se orientar e de encontrar alimentos. Perda de habitat. A expansão da agricultura e o desenvolvimento urbano levam à destruição de habitats naturais e à redução de áreas onde as abelhas podem forragear e nidificar. Isso resultou em uma diminuição das fontes de alimento e abrigo para as abelhas. Doenças e parasitas. As abelhas também enfrentam ameaças de doenças e parasitas, como o ácaro varroa destrutor e patógenos como Nosema spp. Esses fatores importantes para o enfraquecimento das colônias. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas como as condições de vida das abelhas,
alterando os padrões de segurança das plantas e expondo as abelhas a eventos climáticos extremos. Agricultura intensiva. A agricultura intensiva, que envolve o cultivo em grande escala de